nossas mãos e ser útil. E eu quero trazer hoje para vocês algumas contribuições também nisso, para que nós passemos a ver o nosso trabalho de uma forma cada vez mais saudável, mais prazerosa e mais útil, não só para nós mesmos, mas também para todos aqueles a quem nós servimos. A gente sabe que trabalho tem uma série de mitos, crenças e verdades sobre esse assunto. Basicamente, existem duas formas de ver trabalho, especialmente para nós cristãos. É muito comum a gente diferenciar o tipo de trabalho que nós temos. Então, é muito comum nós termos o trabalho, ver o trabalho como algo que é totalmente sagrado, que é você trabalhar na igreja, você ajudar, ser voluntário, ou ainda aquelas pessoas que têm trabalhos nobres, que enriquecem, que ajudam a vida das outras pessoas, e o resto dos outros todos, que são os profanos. E aí a gente acaba dividindo, né? O que é sagrado e o que é profano. Eu queria conversar hoje com vocês um pouco sobre isso. Você sabe o que é profano, o que é sagrado? Deixa eu ajudar a gente a definir um pouquinho mais. Profano é tudo aquilo que é do mundo, que a gente entende que é mundano, aquilo que não foi gerado em Deus, aquilo que a gente não olha e não vê, obviamente, claramente, que foi feito em Deus. Por exemplo, nossa casa, ela pode ser mundana, pode ser profana. Por quê? Porque foi feito com tijolos, foi feito por mãos humanas. Uma escola, ela é mundana. Os alimentos, de uma forma geral, tudo isso é aqui da terra, tudo isso é mundano. Seu trabalho é mundano, porque você faz com as suas mãos aqui cheias de pecado, cheias de problemas. A gente serve pessoas também cheias de problemas. Tudo isso é profano. O que é sagrado? Sagrado é tudo aquilo que foi gerado em Deus, que reflete a natureza divina. O pastor Ed René Kivitz, ele tem uma definição que eu gosto muito, acho que faz muito sentido. Ele fala assim, sagrado é tudo aquilo que está alinhado com o caráter, os propósitos e os valores do reino de Deus. Então, sagrado é tudo aquilo que está alinhado com o caráter, propósitos e valores do reino de Deus. Então, o que é que está totalmente alinhado com caráter, propósitos e valores do reino de Deus? É Deus. O resto todo é profano. Mas aí tem uma questão importante. É possível algo profano se tornar sagrado? É possível algo que nos dá dinheiro, algo que nos faz, que alimenta as nossas necessidades, se tornar sagrado? Agora sim, eu quero conversar com vocês a partir do que a Bíblia pode nos ensinar sobre isso. E para essa história, eu quero trazer para vocês José. A partir desse domingo, a gente vai trabalhar um pouquinho mais na história de José com as próximas mensagens também. José é um personagem bíblico muito amado por muitos, é um dos meus favoritos. Eu aprendo com ele coisas novas, perspectivas de vida todos os dias. Toda vez que eu ler a história de José, eu vou aprender algo com ele. E eu acho que ele pode nos ensinar um pouquinho sobre um trabalho sagrado e um trabalho profano. E como você pode tornar o seu trabalho sagrado. José, como vocês sabem, era um dos filhos mais novos de Jacó, era o filho da velhice de Jacó, e era o filho preferido de Jacó. Ele era amado por Jacó e tinha aquela preferenciazinha, sabe? Toda família, eventualmente, tem um certo ciúme, pois foi justamente isso que os irmãos mais velhos de José sentiram em relação a ele. E por ficarem com tanto ciúme, tanta inveja de José e do que ele tinha no coração do pai, eles acabaram vendendo José, pasme, como escravo para uma terra distante. Eu vou encurtar bem a história, depois você vai poder ler lá em Gênesis a partir do capítulo 37. Faça isso porque é uma história fascinante. E aí, quando eles vendem José como escravo para o Egito, José se torna uma pessoa totalmente distante da sua família, distante da sua realidade, numa terra que ele não conhecia nada. O Egito era um lugar que não conhecia Deus, era um lugar cheio de ídolos, era um lugar que tinha uma série de regras e crenças e procedimentos totalmente alheios àquilo que Deus tinha estabelecido. Ou seja,
o Egito era uma terra extremamente profana, mundana. Pode um trabalho, vou voltar à pergunta, pode um trabalho profano se tornar sagrado? A gente volta para a história de José e começa a entender como tornar esse trabalho, embora em lugar profano, sagrado. José, ele foi criado numa estrutura familiar muito sólida. Desde sempre, naquele tempo, no ambiente, na cultura de família, todos trabalhavam e tinha uma ética de trabalho muito clara. José cresceu trabalhando. Lá em Gênesis 37, logo no início, na história dele, a primeira frase que fala sobre José, a primeira ou segunda frase já é assim: e José pastoreava as ovelhas com seus irmãos. Com 17 anos, ele já estava servindo ali. E quando ele foi vendido para o Egito como escravo, ele trouxe consigo a si mesmo. Ele foi junto com ele para o Egito. E então, o que José sabia fazer? Trabalhar. E trabalhar de uma forma intencional. Não era o ambiente que estava determinando se o trabalho de José era sagrado ou profano. Muito bem. Eu quero ler com vocês a partir do momento em que José estava na casa de Potifar. Quem era Potifar? Isso é importante. Potifar era o chefe do exército, simplesmente alguém muito importante, com muito poder na cadeia hierárquica do Egito. E José foi para lá, na casa de Potifar, como escravo, ou seja, sem receber. Ele teria que trabalhar forçadamente. Imagine você trabalhando nessas condições, longe da sua família, traído pelos seus irmãos, sem conhecer a língua direito, sem saber nada daquela terra cheia de ídolos profanos. Lá estava José. Pois bem, vamos lá em Gênesis 39, do capítulo 1 ao 6. Eu vou colocar aqui na tela, vamos ver se vai funcionar, que eu quero colocar aqui para vocês, vamos ver. Para facilitar um pouquinho. Deixa eu ver se chegou para vocês. Chegou aí? Chegou. Então, Gênesis 39, de 1 a 6. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente de boa aparência. Muito bem. Quando José mudou, estava trabalhando agora como escravo, ele passou mais do que nunca a entender para quem ele trabalhava. José passou a perceber que ele estava trabalhando ali não para Potifar e não pela própria sobrevivência. Ele estava trabalhando pelo Senhor. É interessante quando a gente lê esse capítulo 39 de Gênesis, sobre a história de José a partir do momento da casa de Potifar, que só nesse texto a Bíblia menciona 4 vezes que Deus estava com José. E as pessoas de fora olhavam para José e falavam: tem alguma coisa diferente com esse rapaz. Ele é muito competente no que ele faz. Tudo que ele toca dá certo. Ele é capaz de cuidar dos meus bens, ele é capaz de cuidar dos meus interesses. Coloca esse rapaz aí para cuidar das minhas coisas. Por quê? Porque tem alguma coisa diferente nesse rapaz. O que tinha em José, gente? Deus. E como funcionava a mentalidade de José? Ele trabalhava servindo ao Senhor. E é tão interessante porque, mesmo sem José falar de Deus, porque ele não estava ali no Egito evangelizando as pessoas, ou pelo menos falando sobre o Deus, sobre Jeová, que era onde ele tinha a referência e conhecia-se em relacionamento com Deus.
E às vezes a gente pode pensar isso, não, eu faço o meu trabalho, lá eu evangelizo, eu falo muito de Jesus, e lá eu posso, quero trazer as pessoas para Jesus. José não teve nem essa oportunidade, mas ainda assim o nome de Deus era visto por meio da vida deles. Por quê? Da vida dele. Por quê? Porque tudo que ele fazia para o Senhor. Ele era visto como para Deus, ele sabia que estava ali para manifestar a glória de Deus para as pessoas. Mesmo que ele não entendesse, porque eram momentos muito difíceis. Talvez nós estejamos em momentos totalmente desafiadores, que nós não conheçamos como lidar agora, incluindo nossa vida profissional, incluindo nossos relacionamentos. Mas é tudo para o Senhor, é tudo de Deus e é para Deus. Se a gente entende isso, mais do que o que você faz no seu trabalho, mais do que a atividade que você faz no seu trabalho, mais do que para onde você está. O que importa é para quem você está trabalhando. É a qualidade do seu trabalho que torna ele sagrado. Então, não importa o que você faça no seu trabalho, importa para quem você faz. E é isso que torna o seu trabalho sagrado. E aqui eu tenho uma pergunta para você. Como tem sido a qualidade do seu trabalho no seu dia a dia? Lembrando que trabalho é aquilo que você faz com as mãos. É aquilo que você apresenta para as pessoas. E que você se torna útil. Como tem sido a qualidade disso na sua vida? O trabalho na sua casa, esse tempo de quarentena, a gente tem trabalhado bastante em casa. Eu tenho até descoberto que tem mais trabalho do que a gente imaginava. Como tem sido a qualidade? Como tem sido a qualidade do seu trabalho hoje, remotamente? Você pode estar respondendo para uma empresa à distância. Como tem sido a qualidade desse seu trabalho? Para quem você tem trabalhado durante todos esses dias? E aqui, eu quero deixar essa outra pergunta, então, para a gente discutir. Para quem você trabalha? Isso também vai ajudar você a definir se o seu trabalho é sagrado ou profano. Basicamente, você pode trabalhar para 3 pessoas. É isso. Basicamente, você pode trabalhar para 3 pessoas. Eu vou explicar. Você pode trabalhar para um empregador, para terceiros. Você pode trabalhar para si mesmo. E você pode trabalhar para Deus. O que significa você trabalhar para um empregador? Significa... Olha o meu marido aparecendo aqui atrás. Significa que você trabalha o seu coração, tá? Entende que eu estou falando aqui da motivação, da intenção do seu coração. Significa que você está trabalhando para outras pessoas. Você trabalha para enriquecer uma empresa, você trabalha para uma instituição, você trabalha para um hospital, você trabalha para as pessoas, você trabalha para terceiros. O que significa se você trabalha para si mesmo? Trabalhar para si mesmo significa que você trabalha para receber as suas conquistas, o seu lucro, o seu status, o seu reconhecimento. Significa que você trabalha para a sua própria redenção. Significa que você trabalha porque você tem algo a provar a alguém, inclusive para si mesmo. Aquele seu valor está no seu trabalho. Você se define pelo seu trabalho. É esse o seu caso? Nós temos uma terceira opção, que é você trabalhar para Deus. O que significa trabalhar para Deus? Significa que tudo aquilo que você faz, todas aquelas tarefas, de grampear um documento, até atender um cliente, ou cuidar das suas plantas, tudo isso você faz para o Senhor. Você atende os interesses do reino de Deus. Lá atrás, quando Deus criou o homem e Deus criou o jardim, Deus colocou Adão no meio do jardim e deu uma ordem para ele. Ele falou assim, cultive o jardim. Foi ali que surgiu o trabalho na esfera humana. Ali Deus falou para Adão, Adão, mantenha em saúde, em equilíbrio, tudo isso que eu te dei, que é a terra, administra a terra. E esse é o nosso trabalho, irmãos. Hoje ele se expressa de diversas formas. Agora a gente, por meio do pecado, ele entrou e a gente começa a distorcer o valor do trabalho, a fonte do trabalho e para quem nós trabalhamos. Muitas vezes a gente trabalha não mais para cultivar o jardim porque é de Deus, trabalhando para Deus, que é o nosso maior Senhor, Ele é o Senhor. Nós trabalhamos para alguém
automaticamente, nem percebemos o que nós estamos fazendo com o nosso trabalho, simplesmente acordamos, vamos ao trabalho, voltamos para casa e vamos para o nosso trabalho e assim a vida segue. Outras vezes a gente está totalmente centrado em si mesmo e a gente foca no trabalho como meio de realização pessoal, ou de lucro pessoal, ou de provar o seu valor para alguém. Mas quando Deus pede para Adão cultivar o jardim, não era sobre Adão, era sobre ele, era sobre Deus. E foi isso que José entendeu. A pergunta que você pode fazer para ver se você está cultivando esse jardim de Deus, se você está trabalhando para Deus, é olhar à sua volta e se perguntar: se o reino de Deus estivesse implantado, se o reino de Deus estivesse acontecendo neste lugar que eu estou, como este lugar seria? Se o reino de Deus estivesse implantado aí no hospital que você trabalha, na escola que você trabalha, na empresa que você trabalha, na sua casa, se você é aposentado, se o reino de Deus estivesse instaurado aí totalmente, como ele seria? E a notícia é: você é um agente do reino de Deus. Você é um embaixador do reino dos céus. Então, você é aquele meio pelo qual Deus quer transformar o seu ambiente para a glória dele. E é isso que torna o trabalho sagrado. Se José estivesse trabalhando para os empregadores dele, no caso Potifar, logo em seguida na história você vai ver a esposa de Potifar se apaixonou por ele. E aí ela quis ter um caso com José. E José falou não por diversas vezes, até que um certo momento ela fez uma cilada, ficou com o manto de José e ele fugiu dela. Mas ela contou uma história para Potifar que ele acreditou, era a esposa dele, acreditou, e José foi para a cadeia, foi para a prisão. Mesmo que José foi para a prisão, ele continuou fiel a Deus. Se José estivesse trabalhando para Potifar, para agradar Potifar, ou para tornar Potifar mais rico, ou o que quer que fosse, quando ele foi para a prisão, o mundo dele teria acabado. Ele não teria amanhã. Ele não teria mais o que fazer. Se José estivesse trabalhando para si mesmo, quando essa situação dele ter sido difamado injustamente pela esposa de Potifar, e ele não teve sequer o crédito de Potifar, se ele estivesse trabalhando para si mesmo, pelo reconhecimento, admiração, próprio lucro, tudo tinha ido por água abaixo. Ele também não teria amanhã, ele não teria motivo para continuar. Mas sabe por que José continuou? Porque ele trabalhava para Deus, ele sabia para quem ele estava trabalhando. Ele trabalhava para o Senhor. E isso é tão verdade que quando José continuou a trabalhar para o Senhor, lá na cadeia, ele continuou fazendo as coisas do jeito de Deus. Aliás, é isso que significa um trabalho sagrado, tá? É você fazer as coisas do jeito de Deus. Qual é o jeito de Deus fazer as coisas? Aí você responde à sua volta, você vai saber responder. Qual é o jeito de Deus ser um funcionário? Qual é o jeito de Deus de cuidar de ser enfermeiro? Qual é o jeito de Deus de dar uma aula? Qual é o jeito de Deus de conduzir uma reunião? De participar, de liderar, de ser liderado? José sabia e estava intimamente ligado ao coração de Deus para poder fazer as coisas do jeito de Deus. E aí, lá na prisão, eu vou passar para vocês o texto também, porque é interessantíssimo como José manteve a sua diligência nesse sentido. Gênesis 39, de 20 a 23, já lá na prisão. E o senhor de José, Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão, olha só de novo, gente, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele, José, ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado nenhum de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Se a gente pensa em José como alguém que estivesse centrado em si mesmo ou no seu trabalho, ele não teria caído nas graças do carcereiro. E o que fez ele cair nas graças do carcereiro não foi
puxar saco do carcereiro, não foi bajular, não foi ele ficar trabalhando duro. Não. Foi José continuar trabalhando para Deus. Então, irmão, quando você trabalha para Deus, você simplesmente trabalha com o melhor que você tem. Você faz as coisas do jeito de Deus. Ai, mas é injusto, o empregador é injusto, eu estou sendo explorado. Você só faz aquilo porque você está fazendo para Deus. E segue a vida. E as consequências vêm. Um pouco mais adiante, eu vou passar o texto também, em Gênesis 41, de 39 a 41, a gente sabe que depois José foi como governador. Eu vou contar já essa história para você, mas olha só o que diz Gênesis 41, 39 a 41. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono, eu, faraó, serei maior do que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Fantástico, né? Fantástico você pensar nisso. Então, o que aconteceu entre a prisão de José, entre ele estar ali chefiando, subchefe dos carcereiros, e ele ir para a casa de Faraó? A diligência de José em continuar trabalhando para Deus. Certa vez, ainda lá na prisão, duas pessoas tiveram sonhos que não estavam entendendo bem o que estava acontecendo. Eles sonharam. E aí falaram assim, olha, eu sei que o José interpreta sonho. Que tal chamar ele? José, trabalhando para Deus, ajudou essas duas pessoas a entenderem o sonho, porque Deus contou para José o que era esse sonho. E aí José revelou o sonho para o padeiro e para o copeiro. Um deles, o sonho significava que ele ia voltar para a casa de Faraó, mas depois ia morrer. E para outro deles, ele iria cair de novo nas graças do Faraó. E para esse, José falou assim, olha, quando você estiver lá, lembra de mim? Fala, intercede por mim para o Faraó. E essa pessoa, ele voltou realmente, concretizou o sonho, ele voltou para o trabalho na casa de Faraó, só que quando ele estava na casa de Faraó, ele esqueceu de José, até que Faraó também teve um sonho. E esse foi o gatilho, foi o momento em que ele lembrou de José, ele falou, eu sei quem pode revelar o seu sonho. E ele não trabalha por interesse, então eu sei que ele vai revelar seu sonho também. E lá foi José convidado para a casa de Faraó, imagina você, o poderoso do Egito. E lá na casa do poderoso do Egito, José continuou o mesmo. Ele poderia ter tentado bajular Faraó, ele poderia ter advogado em própria causa, poderia ter pedido a sua defesa. Mas qual era a prioridade de José? Trabalhar, fazer as coisas do jeito de Deus. E Deus tinha mostrado para José qual era o sonho de Faraó, e José ajudou o Faraó com o sonho dele. Só que ele não fez só isso. José, além de ajudar Faraó a entender o que Deus estava mostrando para ele, Josué trabalhou do jeito de Deus e trouxe para Faraó todo um plano, como ele poderia lidar com aquela situação. Então, viria para o Egito tempos de muita fome, aliás, primeiro de muita prosperidade e depois de muita fome. E José falou, olha, você tem que ser muito esperto, Faraó, você tem que guardar alimentos, você tem que estocar os celeiros, depois você vai vender para as nações. Depois você vai ser o celeiro do mundo, de toda aquela região. E aí Faraó olhou para ele e falou assim, cara, isso que você está me falando faz muito sentido. Como assim você é tão sábio? Como assim tem alguma coisa especial com você? E José sabia que era Deus, porque ele estava trabalhando para Deus. E aí ele permaneceu. E aí José assumiu o governo do Egito. Por meio disso, a família dele, que também estava no meio dos que passariam fome, foi resgatada para que não morresse. Porque José tornou o seu trabalho sagrado. Percebam, irmãos, que no meio de tudo isso, não era nada sobre José, não era sobre Faraó, não era sobre a família de José, não era sobre Potifar, era tudo sobre Deus. Isso torna o seu trabalho sagrado. Então, irmão, olha, quando você trabalha para Deus, não importa o que você faz, não importa com o que você trabalha, importa para quem você trabalha. E você entende que você trabalha para Deus. E por trabalhar para Deus, você torna o seu trabalho sagrado. E você passa a fazer as coisas do jeito de Deus. Para quem você tem trabalhado? Você tem trabalhado para um empregador, para si mesmo ou para Deus?
Se você tem trabalhado que não para Deus, decida fazer isso. Dedicar a sua vida, dedicar a sua mente para trabalhar para Deus. Sara, mas eu já me aposentei. Mas eu estou desempregado. Você trabalha. Aquilo que você faz com as suas mãos é o seu trabalho. Quando você decidir tornar o seu trabalho sagrado, você vai mudar a forma como você trabalha. Você muda a forma como você estuda. Você muda a forma como você lida com os seus clientes. Você muda a forma como você cuida das suas plantas. Como você varre a casa. Como você ajuda um vizinho. Como você lidera uma equipe. Porque você não está trabalhando para ninguém, você está trabalhando para Deus. Mesmo que o ambiente não esteja bom, você não esteja no trabalho que você quer. Irmãos, pensem no mundo agora, nesse tempo de pandemia e de crise. As pessoas estão carentes, estão precisando de ambientes saudáveis, de encorajamento. Elas precisam de um sorriso. Elas precisam que alguém cause nelas um sorriso. Isso é seu trabalho. Você como cristão, nós como cristãos, somos portadores de uma mensagem de paz, de esperança. Este é um dos propósitos de estarmos trabalhando esse tema com a igreja esse mês. O trabalho é onde nós passamos a maior parte do tempo, mesmo quando em isolamento. Nós estamos trabalhando o tempo todo. Imagine você acordar todas as manhãs pensando em trabalhar para Deus. Imagina o mundo como seria, imagina como será voltarmos dessa quarentena, os cristãos todos trabalhando para Deus. A gente consegue transmitir a mensagem do evangelho de uma forma consistente, não por palavras, mas por atos, sendo Jesus onde nós estamos, assim como José fez. Deus quer usar o seu trabalho como um meio para manifestar a glória dele às pessoas. E ele é tão maravilhoso que por meio disso, você vai usando os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, e você passa a servir as pessoas com prazer, sentindo gosto de estar ali, servindo e sendo meio para Deus agir na vida das pessoas. Eu quero encerrar lendo um versículo que está em Colossenses 3, de 23 a 24. Diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Irmão, que nesse tempo nós possamos dedicar o nosso trabalho para fazer as coisas do jeito de Deus. Mesmo difícil, eu sei que é difícil, que tem aquela pessoinha que a gente não queria tolerar, que fica provocando, aquele ambiente que pode ser muito tóxico, os estudos que não estão ajudando, o mercado, a pandemia, tá tudo ruim. Calma. Deus não disse que a gente ia passar por bonanças, ele falou que ia ser difícil, mas que tivéssemos bom ânimo. E que com isso ele estaria com a gente. E que o nosso trabalho, ele seja feito do jeito de Deus trabalhar. Com prazer, com amor, como servindo ao Senhor. Escolhendo todos os dias, é uma escolha diária, tornar o nosso trabalho sagrado.